vai jogar muito. Anda por lugares áridos. Umbafamba muda za muta. Anda por lugares secos. Umbafamba muda za msala. Buscando repouso. Kutaja mpumulo. E não achando diz. Ndipo ukalenga kugumana umbati. Tornarei para minha casa. Nimbwerera bome nyumba yangu. Ok. Tornarei para minha casa, de onde saí. Nimbwerera bome nyumba yangu komwenda samangisidwa. E chegando acha a varida adornada. Ndipo ikapita ikasonjogera ikaona kuti mudatsayiridwa mudachena. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Ndipo ukaenda bome kukatenga mizimu inango minomwe. Piores do que ele. Yamphamvu kuposa iyo. E entrando, habitando nele. Bwera kudzakudira kuti ipite mmwemo. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Sabano ukhalidwa kumalizira wa munthuyo ukamulemerani kuposa wa kutoma. Ngakhale nyumba kusimbene. Amém. Agradecer a Deus. Mwakabulumize mtenda mulungu. Já meu amado pastor pela oportunidade aqui. Wadenda Musa sabala mpandai wana. Mas que oportunidade, hein? Sona ulewa jaridi mpata wa Musa. E saudar também a cada um de vocês. Musambo umetenewe. Amém. So, amados irmãos, Asibari wa kumidwa. não vou levar muito tempo. Nitendani ni hawe zingi. Mas para o dia de hoje, Sona wazidi ya leo hino. eu quero trazer um tema aqui Ili ndio tunabweza solo wantani bana. que eu já falei. Umeende bana nda ule wagane. Amém? Amém. Já falei Nda ule wagane. no bairro Azul, Baila zuri. Carangola, Kanongola Mungu. Simbonde, Matisse também. Jimbonde, Renito na Mwaniki. Mas, visto que temos alguns novos convertidos, Sona kwa kunegeratu mjinao arendo bakadibaki. só achei melhor repetir novamente este tema, né? Ili dauna ni kabila ni kwenye kilombo solo mwezi wa kani. É muito mais para os novos convertidos Ni kwenye pendeza una arendo. e também para aqueles que irão se converter. Ni bongo kuna wale umeacha nende uki. Só há perigo Ndipo bana jamponi jambo. que a gente acabamos encarando Tumiki bana ni matakumani katenani. e muitas das vezes, Ndipo kama ni dawili. depois que alguém é batizado, Mtakatifu ni wabatizwa. depois que ele faz uma escolha Basi baki wanakida sana. de seguir Jesus Cristo, Na mliwela mle Yesu Kristo. muitas das vezes Dawili. as pessoas acabam recuando Wanda batambelea nguni. e algumas pessoas ficam não sabendo por quê. Ndipo namba batana za uziwa E sabarajiani. às vezes achamos que é normal, mas não é normal. Ndipo na zinangu ni bora ni gari tandi bongo sono tandi bongolini. So, como eu disse, já falei esse tema aqui. Ni gari ni galewa solo mei wakani So, da wakana. para os antigos, pode ficar à vontade. Né? Kuna wale ni wakani A gari igreja, veja aqueles que foram batizados de 1 ano para cá, Nengo besi wale wakaishikwa kwa kupita kule 3 ibole. meses, 4 meses, 5 meses, por aí. Miezi mitano mitano miwili mwiyo. Só quero trazer um tema aqui. Ni kuna besa solo wakani bana. Como eu disse, temos novos convertidos, alguns também talvez poderão entregar suas vidas a Cristo. Ni gari da mara kuliwa ni nao wene niuka sabanoka kuna nangu manibele mwi wao. Sobre advertência. Mweyu ni kenyesu. So, é uma advertência que eu quero dar a cada um de nós. Ni kenyesu ni kuna nibele kuna kenyesu. Muito mais para nossos convertidos aqui. Kwenye kenyesu mnaona ni niuka bana. Quero contar uma pequena história, vou resumir. Ni kuna nisinde kamili majipata. Amém? Por Amen. favor, os que já ouviram, deixa eu deixar aqui algo que já entendemos isso. Ume munijwagane ndiyo mkulibasi ni Mas mjwagane. é muito mais para aqueles que ainda não ouviram, né? Sote zawe imeleta wale wakanaji Só guso. quero trazer essa pequena história para tentar mostrar a eles Ni kuna kuleta kamili kama mwana mkiwamaniki como goma. a advertência, como o nosso inimigo trabalha muitas das vezes. Ni gari kenyesu kakatibasa ndani watu. Já vou começando aqui. Ni kidonga bana. Como ele fosse conhecimento, Ni gari za kuziwiraki. uma vez eu trabalhava numa empresa de nome Strong, não é? Ili kaparabasa ukampani ya E quando eu trabalhava naquela empresa, Ni kaparabasa ukampani mwenu. eu cheguei a conhecer a mensagem. Nilataziwa utega. E antes de conhecer a mensagem, Nikanani kuziwa utega. eu era um bêbado. Ile bana ni kaidi Para bana. mim,
Chegava de casal mesmo. Muita coisa eu podia fazer. Vizinho de bairro de Cadinho. Mas quando eu conheci a mensagem, Olha que você me deu ao Kenga. eu decidi ser batizado. Virasa gula o indi batizido. Quando eu fui batizado, Vivo ele está batizido. quando eu fui batizado, eu já trabalhava. Vivo ele está batizido, ele está para carregar. E uma vez fui no serviço Vila de Liga, vivo ele é um com um dos meus colegas, Nangoi do Anzapa Palibato. fomos alocados numa certa área para trabalhar. Daí passou a mandura de Liga de Palibato. So, enquanto nós esperávamos para que anoitecesse, Vivo ele está dividida por ele do o que aconteceu? Cidade de Liga. Eu achei que eu talvez descansar um pouquinho ali. Ele é mulher de comer, ele é mulher para mora para mim. Enquanto eu descansava um pouco ali, Na de Nemo, de Boina de Camura para mora. até hoje ainda não sei se foi sono ou não. Na era de Canal Viva Belo. Aí não dá. Eu acabei caindo como que estivesse a dormir. Mas existe tudo na cidade inteira. E o meu colega estava conversando comigo aqui. Eu mandava a desanada e vai na boia. Ele ouviu que eu já não respondia mais. E ela estava para mandar que ele trabalhava de bom. E ele pensou que talvez o chefe de cima estivesse a dormir um pouco ali. E ela mulher logo na vez que viva e bom. Como eu chamava assim, o chefe de cima por aí. E eu até que ver a que viva se viva. So, depois de um tempinho ele ouviu a palavra. Para a raiva mora da gente para levar eu. E as palavras eu dizia. E uma fala de pai. Eu falava em dialeto. E ele caiu lá e disse: Vocês querem o quê? E mesmo ele preguiando. O que vocês querem? Que ânimo de puna. Depois ficava no silêncio. Ele fica mal no pai dele. Naquele momento em que eu ficava no silêncio, Cantava e ele da cara dele. eram eles falando. A carinho ou levar eu. Alguém vai perguntar, eles têm E o acarinho é vale. demônios esses. E o anda de medo. E depois eu ficava mais no silêncio. E ele cacava o peguei. Eles falavam. E o acarinho eu. Eles perguntavam, o que vocês querem? E com a bunda ele não pede Mas o mais. que eu vos fiz? Quando ele levaram, não pede diabo. Depois de um tempinho eu ficava em silêncio. Aí agora ele cacava dele. E aquele meu colega chegava, Mandando ele e a bandeira. chefe, E é bribereia, Viva a outra você. Mudar, nunca Ele Viva mudar, nunca viva a outra você. Ele viva mudar, Lembre-se, Mudar, foi depois de eu ser batizado, e ele diga nada mais. depois que eu tive aquela conversa com aquele senhor, Devo diga que essa não é muito doar. eu acabei acordando. E ele está com raiva morto. Aquele me perguntou, chefe, o que está acontecendo? Aí está em bunda cheia de gente. Eu lhe perguntei, também não sei o que está Eu acontecendo. ainda vida na lembro do joelho de gente. E quando eu acordei, já era um pouco noite. Devo ir nessa bagagem da muda ao E eu estava corredor. ligado aí num gatinho. Devo lá para aquela Mônica bonita. Eu tinha um telefone pequenino assim. De cada cheia da mão. Eu acabei caminhando para os pavês. E ele da fama do era Você conhece a mina das Silveiras, naqueles pavês assim. o meu bandido agora é servir na E aí embaixo estava cheio de capim, não é? Devo bandido para aquela mão. Eu andei um pouquinho, Ele da fama da mão. parei. Dessa ima. Quando eu parei, Devo ir na ima. aqui em frente havia capim. Ah, mas eu coloco para aquela outra. Depois de alguns minutos, Para vir da mão. fitei os meus olhos em um certo lugar. Ele vai sonhar, tem para muito. Mas quando eu reparei bem mesmo, Devo ir nessa hora que está pude muito. perceber que havia uma cobra muito grande. Dessa sindigueira de bacaranhoga e mundo. A crescimento da cobra é normal, não é? Tá bonito ele jogado, handibol. Mas a coisa que me assustou muito foi por causa do som. Só nem que me dá ainda muito, da cara, não A cobra grava um som muito específico. E o lugar ele está toda no Eu já falei, vamos falar sempre esse som. Ele dizia, E o lugar ele está me Fazia um som muito específico. E ele está de la mundia. Eu apetrarei e aquela cobra foi. Ele está com essa mãe, o meio da cal. Depois de um tempinho, Para ele levar o mundo. trabalhamos. E da trabalho ele faz. No dia seguinte, Mas vai nem vai de onde é que eu não gostava de colocar munições na água, não. Ele está na mulher, ele está com o bolo. Eu gostava de colocar munições no bolso aqui. Ele colocou, ele também está colocando. Mas naquele dia não sei o que aconteceu. Não é para se dizer ele, vai ele diante de Coloquei as munições dentro E daí ele colocou, vai vir a mungu. e não sou. Segurito toca. Não sei como que é a arma. E vai ele podia daí que tem moragana. Não sou. Segurito cá. Não sei como que abrir para que de segurança. Ele vai ele dá que tem moragana, ele vai ele dá judio. E
quando Maindra aparece na nyapa vitu zilipojeza. Ndipo Maindra anakwenda majimesi udakarideni. Leo pekee Ile ndai hana kulia. leo tangu mpo. Ndipo ndai hana pamoja. Akapendi shbalani. Hiyo inaza tola. Sema pese. Ile nena pete. Apote shbalani aondikie. Chama pesa kibono. Eu disparei a 20 centímetros do meu dedo. Ile ndai pogeza kumbiwa ni mwana Eu estava aqui com 3 coisas que aconteceram. vitu binadamu vimebadilika. Conversas estranhas no sono. Majuro kujivuka. A segunda coisa, Chini ya juili. tive essa questão de compra, não compra. Nyoga imejidaona. A terceira coisa, Chini ya jidani. é a questão de arma na hora. Ni poga umejidina Mas eu poderia não entender, irmão. Hawa ya ile Mas eu cheguei a compreender mais tarde. nimekabeteka tukologani. Quando eu estava no mundo, Vingine liko ni karitini. era alguém que bebia. Karibu Amerikani. Quando dormisse, Na zinango nikabosa. sonhava mesmo com pessoas baixinhas Nikawaga duantu. por ali, Wanango com braços grandes, na zinango na timanda cabeçalhos por ali. hiyo na magadana mzana mroba. Soubesse, viva Madinini Snake. Ataka sobezi kuimba madini siye. Esses snakes são todos curandeiros de feiticeiro. Wewe tunajua wewe ni mpigi na Eu venho de uma família feiticeiira. ulewa jadidi imebani ni wajiza na mpigi. Essa manhã mesmo já me deu uma outra notificação lá. Eu toquei daqui e outro assunto aqui. Majibesi kanelo yama ni akisumia zinamba ni So, kaya. o que aconteceu aqui, amados irmãos? Siari jadidi na zibani. Quando eu me arrependi dos meus pecados, Ndipo hili ndaremeuka kwa matumu yake. era servo de Deus que é o Deus de demônio, que é Satanás. Ile ni kare mtumishi wa Mungu ambaye ni Satana. E eu servia a ele. Ile katumikia E ili. como é de nosso conhecimento, Ndani o tumelimziwa. nosso inimigo não gosta de perder ninguém. Ndani watu wanafuna ile kurusamea. Ele vai atrás de você, Ile naigeta ndio yani mwili. você devolta. Ujamu wezeni. So, se você for pegar essa escritura aqui, Imemgea pale marevani. aqui diz quando o espírito imundo é expulso, Ambaye ni kizimu quando chakakamati. você pecar, Unaleleuka majibu yako. todo esse inimigo do diabo, ele vai fazer com que você Na mwenye olhe novamente no caminho, e vai ver. wewe ile mkala. Ndipo mtaka kwa wewe. Angalia ile siari kulichana. Kumizani kizimu. Anegeuke. Imemrona. Maiwaja yako. Maiwaja ni Cada pessoa tem suas lutas. Cada tem suas situações. Mesmo na escola, mesmo no serviço, até vizinha outras vezes. Vamos levantar. Sabe por causa de alguém? Por causa da palavra de Deus. Muito mais para os presentes convertidos. Às vezes, você pensa, quando eu tornar cristão vai ser tudo fácil. Não será. Veja uma coisa aqui. O profeta diz essa mensagem aqui. A fé é perfeita. Sempre que o profeta diz, somos ensinados a resistir ao alguns áudios aqui acerca dessa irmã que estava com mulher lá na igreja. Ile Ibrahim imenagusa bereka anataka pamoja tumeenda mao ile hapa na binadamu ya kuelewa ile Eu queria essa menina aqui. Isso aqui. sana mbele Eu uma menina. Mentira. Eu queria usar. Cada pessoa me tem situação. Não está feliz com esse encontro. Mas escuta uma coisa, irmão. Por que será contrário? Você está feliz? Você
Kwenye ibada wakajiza porini hawe kama mpunzu. Akuta bado wameeleza kwa favor. Akuta imeeleza kwa favor. Somos ensinados a resistir. Temos que resistir ao diabo. E é o que vai fazer. E o diabo vai fugir de você. E vai resistir. Trabalha o melhor, vai resistir. Esse príncipe despedi-lo. 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 Você será bebê. Irmãos, mas quando você se convertir, fica aí filho de um todo o telefone. Isso aí, não tem interesse. Aí eu vou fazer coisa que não tem interesse. Quando você fazer isso, eu vou estar ali. E aconselhar. E por uma vez ele despediu. E ele me as coisas. Resistir. O dia leva aqui. E ele fugirá depois. E ele é calar. Não voar. Deus já desceu. Sim, para pegar, não é? Sabe? No dia de morte. Sabe? No dia de morte, não. Não é que amanhã vai. Eu tenho novidade. Look up and na